Posso fazer algumas perguntas que vocês possam me esclarecer de acordo com o ponto de vista de cada um de vocês? A primeira dúvida que eu tenho, quando a gente fala o seguinte, uma pesquisa errou, o que quer dizer isso, Paulinho? Objetivamente, uma pesquisa errou. A gente está falando da pesquisa do sábado, é isso? Da última, você está dizendo? O que seria? O que seria? Exatamente. Uma pesquisa errou, por exemplo. Vamos definir o que é um erro. Uma pesquisa errou ou a pesquisa eleitoral errou? Eu queria entender melhor a sua pergunta. Uma pesquisa errou significa que ela não refletiu os resultados da sociedade de forma fidedigna. Isso significa que uma pesquisa... Paulo, acho que o que ele está querendo dizer é assim, são feitas várias pesquisas, foram feitas várias. A qual a gente está se referindo a todas essas ou a última, que seria a que teria que trazer o melhor balanço entre resultado de uma eu quero entender o seguinte, qual que é a definição do erro de uma pesquisa? Qual que é o parâmetro que a gente vai pegar e falar o seguinte, essa pesquisa aqui, ela errou. Nós estamos nos baseando no quê? Na pesquisa do dia anterior da eleição? Então, beleza, isso é um critério. Vamos pegar a pesquisa do dia anterior e comparar com o resultado. É essa a definição de erro? É isso que eu quero entender, Paulinho. Primeiro, Paulo, deixa eu trazer a discussão aqui para um campo mais racional. Eu considero esses projetos de lei criminalizando pesquisa, ou proibindo divulgação, ou criando prisão para os pesquisadores, considero todos esses projetos absolutamente equivocados em essência. Tá? Isso é só para a gente deixar isso claro. A primeira razão é porque eu considero muito difícil você encontrar exatamente o momento em que você vai dizer que a pesquisa deu certo ou deu errado. Porque você tem, de fato, transformações na opinião pública, isso de fato acontece. Você tem fatos novos. Agora, posto isso, é fácil você dizer que as pesquisas, no caso das eleições brasileiras, erraram. E eu tenho alguns argumentos para isso. O primeiro deles é que todas elas, dos principais institutos, dos institutos prediletos aqui do Guga, tiveram uma constante na forma que se apresentaram. Nenhuma delas teve uma grande oscilação. Tá? Então, mostraram... Bolsonaro teve 31% no Ibope, no Datafolha, no IPEC, em quase todo o momento eleitoral. Quase todo, 31%. IPEC, Datafolha, vinham muito parecidos. Isso destoava muito de outros institutos que tiveram um resultado mais próximo, que sempre mostraram um resultado mais favorável ao Bolsonaro e menos favorável ao Lula. E eu posso dizer, porque venho acompanhando diariamente as pesquisas internas da campanha do presidente, que tiveram que chegaram muito mais próximo do resultado final. Então, eu vi, por exemplo, nos últimos dias, e isso se refletiu nas próprias pesquisas, mas eu vi nos últimos dias uma migração do voto do Ciro Gomes em direção ao Lula, num voto útil, uma vez que as próprias pesquisas estavam apontando que o Lula poderia vencer no primeiro turno. Então, na verdade, as pesquisas nesse sentido, elas antecederam a própria migração de votos. Porque eu acompanhava o tracking diário e falava, não, tá tudo estável. Aí começa a vir Ibope e Datafolha, dando o Lula com 51, e depois o Lula começa a receber os votos do Ciro Gomes. Ou seja, as pesquisas, elas fizeram uma profecia autorrealizável, porque elas influenciaram o resultado dos votos do eleitor. E eu consegui ter instrumentos e ferramentas para ver isso. E você pode observar, em todo o país, o viés de erro foi sempre no sentido, mas foi porque eles calcularam mal a amostra ou supervalorizaram o número de população. Eleitores, né? Até um salário mínimo. Tamanho da amostra com menos de 2 Base salários de dados, mínimos. Eu falo né? assim, óbvio, mas isso é uma forma de manipulação. Você manipular a uma forma de erro, claro. Essa é a forma mais tradicional de você enviesar uma pesquisa numa determinada situação. Se você sabe que um candidato tem um eleitorado maior num determinado grupo, você entrevista mais pessoas desse grupo e você sabe que o resultado vem. Isso é a coisa mais manjada do mundo. Você não pode usar isso como justificativa para o erro, porque isso não é a justificativa para o erro. Esta é a forma com a qual você manipula o resultado. Então, qual é o instrumento correto para nós avaliarmos o que aconteceu? Porque, de fato, aconteceu um fenômeno. Uma investigação. Como eu não encontrei tipificação criminal no ato em si, eu não encontrei, não vi o Ministério da Justiça também
apresentar essa tipificação criminal. Então, o caminho correto é uma CPI. A CPI tem poderes para fazer investigações mais amplas, que não são únicas exclusivamente no critério criminal, e, portanto, você poderia pedir quebras de sigilo telefônico, pedir quebras de sigilo bancário, você poderia fazer um traqueamento de movimentação financeira. E, no final das contas, o que mais me chama a atenção nessa história toda é o seguinte, e tem a ver com uma pergunta que a Paulinha me fez aqui um dia. Poxa, por que os institutos iam afetar a sua credibilidade? Por que os veículos de imprensa iam afetar a sua credibilidade? Pasme, Paulinha, como eu disse para você que ia acontecer, eles erraram e a Globo continua contratando o IPEC, continua contratando o Datafolha. Mostra que o objetivo não é credibilidade. O objetivo foi cumprido. Os institutos servem para influenciar resultado. E os resultados foram entregues. Por isso, quando um fornecedor entrega um serviço com o qual você está satisfeito, você continua contratando. Quando você não está satisfeito, você não contrata mais. Se fosse credibilidade o objetivo final, teriam contratado talvez a Paraná Pesquisas ou outro instituto que tivesse acertado mais. Ô Paulinho, eu gosto quando você traz o aspecto um pouco mais racional para essa história, porque eu vejo muita gente com emoções à flor da pele nessa história e pouco analisando os dados efetivamente das pesquisas. Afinal de contas, eu sou o Paulinho Pesquisa e vocês vão me dar a palavra agora que eu vou defender a minha classe. Você tem todo lugar de fala hoje. O meu ponto é o seguinte, as pesquisas erraram. Isso é uma coisa que é uma definição complexa da gente fazer. Eu vou explicar para vocês qual que é o meu ponto aqui. Existem 3 tipos de eleições diferentes que nós tivemos em outubro, agora, no início de outubro. Eleição para presidente da República, eleição para governador e eleição para senador. O nível de intensidade e certeza do voto foram completamente diferentes de um para outro. Nós tivemos uma eleição presidencial absolutamente definida já desde o início, com um índice de desconhecimento das pessoas em relação ao voto baixíssimo. Aí outro dia eu ouvi uma pessoa chegando para mim falando assim, mas Paulo, a eleição para o Senado errou 20 pontos aqui em São Paulo. Aí eu fui pegar lá a pesquisa do sábado para Senado aqui em São Paulo. Mais de 30% de desconhecimento das pessoas em quem vão votar. Exatamente, o que isso Paulo, se traduz? O que isso se traduz? Se traduz que muita gente, dependendo do cargo, foi lá e pegou no dia. Agora, o ponto que eu trago para vocês é, isso é um erro das pesquisas? Posso falar, então, desse ponto? Eu acho que essa expressão erro, a gente pode trabalhar um pouco melhor. Talvez possa ser erro, mas eu acho que falta um aprimoramento das pesquisas para essa mudança do pós para o dia da eleição. Você esqueceu. Eu estou passando muito pano. Não, você está certíssimo. Você só esqueceu. É seu papel, né, sua Paulo? Conclusão ou não? Não, olha, por favor, gente. Olha, e tudo que ele falou está perfeito. De fato, muita gente decide o voto para governador e principalmente senador no dia. 30%, 20% é muito voto. Então, como que você descobre se uma pesquisa errou ou não errou? A única maneira, e isso é dito por quem trabalha com pesquisa, não sou eu que estou dizendo, tá? A única maneira de você saber, de fato, é com a pesquisa de boca de urna. Essa seria a mais exata. Feita no momento da votação. O problema é que uma pesquisa de boca de urna custa R$400 mil. Você precisa de um exército de pessoas no dia da votação, é muito caro fazer isso. E é no dia que sai, e é no mesmo dia que sai o resultado. E o resultado costuma sair 2 horas antes da apuração final, já que a nossa apuração é muito eficiente. Então ninguém mais contrata pesquisa de boca de urna, porque ninguém quer uma pesquisa que só vai valer por 2 horas, gastar R$400 mil numa pesquisa que vai ter uma validade tão pequena. Mas a pesquisa boca de urna, essa seria a única que você poderia, de fato, comparar com o resultado final e dizer, olha, tem alguma coisa errada na sua metodologia. As pesquisas que a gente viu aqui, IPEC, Datafolha e PESP, que são as 3 que a imprensa mais usa, essas 3, gente, elas erraram o Bolsonaro, basicamente. Esse movimento entre 4 a 6 pontos. Bolsonaro. O que eles erraram. O maior erro foi 6 pontos, sem levar em consideração a margem de erro. Tá? Foi 6 pontos. Levando em consideração a margem de erro, cai para 4. Mas, enfim, 6 pontos o Datafolha errou, 4 o IPESP, ou 4 IPEC e 5 IPEC. Pronto, foi isso. 6, 5 e 4. Sem contar a margem de erro. Eles acertaram o Lula, e a terceira via que eles disseram que Ciro e Simone... Não acertaram o Lula, é falso. O Lula eles acertaram, com exceção do Datafolha.
Folha, que errou por meio ponto, porque eles disseram que o Lula ia ter dentro da margem, acertaram falou que ia ter 50. Um deu 50, o outro deu 51. Dentro da margem, eles errariam por meio ponto. Mas isso é uma pesquisa feita há 3 dias da eleição. Não é a pesquisa feita no dia. A gente está falando de um erro, de uma pesquisa que foi feita há 3 dias da eleição, de meio ponto na margem para o Lula. Então, em uma delas, nas outras acertou. Gente, vamos ser sinceros, a pesquisa não é possível. Primeiro, a gente dizer que essas erraram. Não é possível dizer que essas erraram. Fazer uma aposta? E outra, eu não tô. e outra, esse movimento, só para você diz a sua aposta, só para eu terminar, esse movimento de querer intimidar, eu ainda fiquei surpreso que o Paulo falou, sou contra criar algum tipo de prisão, que bom, mas deveria ser contra também perseguir esses institutos via CPI. E quem quer fazer isso são os bolsonaristas. E é engraçado que são pessoas que passaram a vida inteira contratando pesquisa, mas que agora querem criar esse ambiente negacionista agora contra a pesquisa. É negacionista contra a urna, é negacionista contra a ciência, é negacionista contra a pesquisa. A discussão que o Paulo Figueiredo trouxe aqui, se eu estou entendendo o ponto do Paulo, é o seguinte, nós não estamos discutindo se houve erro ou não. Nós estamos discutindo se teve má fé. Não, primeiro, má fé, primeiro erro. É isso que o Paulo está trazendo. Não, ele trouxe as duas coisas. Má fé é porque CPI, essa coisa que vai do se apurar quando vocês falam que a pesquisa errou, isso é muito subjetivo. Eu só estou discutindo essa questão. Eu acho zero subjetivo. Gente, eu acho subjetivo. Vocês assim, estatística. Eu acho que a pesquisa foi aula de estatística. A estatística. Paulinho, meu ponto. Vamos pegar um exemplo aqui no caso aqui de São Paulo. Se você tem uma pesquisa que aponta o Marcos Pontes, sei lá, com 20%. Quem que era o concorrente do Márcio Pontes? O Márcio França com 35%, 40%. E mais 30% de indecisos. Isso no sábado. Se no domingo o negócio virou, a pesquisa de sábado estava errada? Não. Ela estava demonstrando que tinha um terço da população indefinida. Então você faz o seguinte, você pega essa pesquisa e enfia no ralo. Não, Paulinho. As pesquisas. Não vou colocar no ralo. Mas sabe o que acontece? Não serve pra nada, gente. Primeiro período, estatística 1, tá? Você pega um pote que tem 1000 bolinhas. 1000 bolinhas. Aí algumas bolinhas são azuis e outras bolinhas são vermelhas. Como é que você faz para saber quantas bolinhas azuis e quantas bolinhas vermelhas tem dentro do pote? Você faz, em vez de você contar todas as bolinhas, você faz o seguinte, você pega uma amostra, digamos, eu não sei qual é a amostra certa para mim, eu teria que fazer a conta, mas digamos, você pega 20 bolinhas azuis e você pega 20 bolinhas, retira 20 bolinhas do negócio, vê quantas são azuis e vê quantas são vermelhas. Se no final das contas, digamos, você reparou que 60% das bolinhas são azuis e 40% são vermelhas, isso deveria ser uma representação estatística do pote inteiro. Digamos que no final da contagem você conte todas as bolinhas e veja que isso está acima da margem de erro. A margem de erro é calculada pelo tamanho da sua amostra e aí você tem o tamanho da amostra determina a margem de erro e intervalo de incerteza. Se você verificar que o número de bolinhas contadas é diferente da sua pesquisa amostral, a sua pesquisa está errada. Não é uma questão de opinião. E por que eu sei que as minhas bolinhas são rosas. Não tem nada a ver essa comparação. Calma, que tem um ponto. Deixa só ele concluir o raciocínio, tem um ponto. Faz sentido, comparar bolinha com pessoas. Paulinho Figueiredo Pesquisas pisou na banana agora. Peraí, fala, Paulinho, encerra. Eu estou explicando estatística, assim, do primeiro período da faculdade. Dá para sofisticar o modelo. Agora, o que acontece no final das contas? Qual é a diferença disso para a realidade? Claro que você tem uma diferença entre o que os eleitores vão mudar de opinião nas últimas 48 horas. Claro que você tem. Ô, Paulinho. Mas quando você passa a pesquisa o ano inteiro dizendo que o candidato tem uma posição e no final ele tem muito mais, é claro que você está errado. É claro que as pesquisas estavam erradas. Agora, eu estou dizendo que há todos os indícios de dolo e ainda estou dizendo que esses indícios de dolo são confirmados pelo fato de que esses institutos que erram continuam sendo contratados. Sim. E pelo fato de que outros institutos que fazem trabalhos sérios não cometeram o mesmo erro. Ou seja, o trabalho estatístico bem feito é verificado. Agora eu quero lançar uma aposta. Não, calma. Antes da aposta. Calma, vai ter aposta. Antes da aposta, eu só preciso falar uma coisa pro nosso querido Ursão. Esse é o nível 1 de estatística, você precisa pegar e enfiar no ralo. Porque ele está completamente equivocado. Você parte de um pressuposto errado
errado, Paulinho. Sabe qual que é? Que a bola é azul e a bola é vermelha. Esse é o seu grande erro na história. Quem diz que a bola é azul e quem diz que a bola é vermelha? Aqui muda. Pode Agora, mudar, gente... Esse é o ponto. Um detalhe. Pega e enfia no ralo essa estatística. Gente... Leiam um artigo do Ricardo Guedes, que é o CEO da Census. A Census é um dos principais institutos de pesquisa do Brasil. Ele fez um artigo que se chama A Criminalização das Pesquisas Eleitorais, faz 4 dias. Eu não sei. E ele fala, e ele explica, aí sim, literis por literis, o conceito errado de você querer criminalizar a estatística. Segundo ele, essa CPI e esse processo todo seria um meio de criminalizar a própria estatística, que diz que há um índice de confiabilidade de 95%. E 95% daquelas pesquisas seria aquele resultado. Em 5%, e ele explica o porquê das diferenças. Isso eu não tenho a menor dúvida. Não dá para dizer que esse pessoal, gente, está participando de uma conspiração. Isso é uma fantasia gigantesca. Paulinho, seu microfone, Fê, tá ruim. Daqui a pouquinho você vai falar, Fê. Paulinho Figueiredo, vamos para a aposta, por favor. Qual é a aposta? Agora é a aposta, vai. Essa hora eu gosto de documentar. Agora chegou a hora da aposta. Eu vou ser sincero, antes de você fazer, eu já estou um pouco propenso a negar. Já traumatizado. Vai. Proposta. Qual a proposta? Primeiro, eu sempre recomendo para as pessoas que voltem a estudar estatística. Eu falei, estatística é óbvio que dá para você aprimorar o modelo e sofisticar o modelo, que as opiniões das pessoas mudam, de fato, como eu disse, mas mudam muito pouco numa eleição com um voto tão consolidado quanto estava, quando está nesse voto. E eu tenho acompanhado as pesquisas todos os dias do tracking, e estou vendo a variação de votos é sempre muito pequena, diminuta. Estamos falando assim, desde do primeiro dia depois do segundo turno, você conseguiu ter uma reversão de 4, 5 pontos, eu estou falando aí de 15 dias. Em 2 dias, com pesquisas consolidadas de tanto tempo, desculpa, é muito difícil, a não ser que se tivesse um fato novo. E se isso não funciona, aí as pesquisas, desculpa, não serviriam para nada, é melhor não fazer. Tá. Sobre a aposta que Paulinho, eu estou fazendo... só antes da aposta, só um minutinho, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan para vocês que nos acompanham, são 11 horas e 53 minutos. Muito bem, rapidinho, Paulinho, só para fechar a aposta, vamos lá. A aposta é simples. Pega a pesquisa do IPEC de ontem e eu estou apostando que o potencial, os votos que o presidente Bolsonaro terá nas urnas serão muito superiores à margem de erro do IPEC atual. Então, se o IPEC está dando 42, pega a margem de erro e eu estou dizendo que será acima dessa margem de erro até o resultado das urnas. E já fiz essa aposta antes. Eu falei isso no primeiro turno, e no primeiro turno o Guga correu da aposta, mesmo dizendo que confiava nos institutos. Eu acho que ele vai correr de novo. Ursão, faltam 2 semanas, Posso fazer uma... Ele quer pegar a pesquisa. Calma, gente, tem que ser mais claro. Eu não tenho absolutamente... Quem é que vai ganhar a eleição, vocês apostam? Essa é a aposta. E tá pau a pau. Olha, de fato, o que vai definir essa eleição é a abstenção. O Lula, por exemplo. O Lula, gente... Olha como é que é. Você aposta, Guga? Não, eu aposto também, vamos nessa. Aí sim é uma aposta parelha, que pode usar, qualquer um pode. Eu tô com uma vantagem pequena. Amanhã nós vamos, você que está nos ouvindo, amanhã nós vamos sacramentar a aposta entre Paulo Figueiredo e Guga Noblar, porque o Paulinho Pesquisa, vazou dessa. Olha só.